8 mortos e mais de uma dezena de feridos em novo tiroteio na Sérvia, um dia depois de um jovem de 13 anos ter aberto fogo numa escola de Belgrado. Zelensky discute justiça e apoios à Ucrânia nos Países Baixos. Líder ucraniano defende tribunal especial para crimes de guerra após a invasão russa. Banco Central Europeu anuncia novo aumento das taxas de juro. Perspectivas de inflação continuam a ser elevadas. A Sérvia voltou a ser palco na última noite de um tiroteio que resultou na morte de 8 pessoas e outros 13 feridos. Um homem armado abriu fogo com armas automáticas contra um grupo de pessoas a partir de um veículo em movimento perto da cidade de Mladenovac, 60 km a sul de Belgrado, pondo-se depois em fuga. As autoridades lançaram uma caça ao homem, bloqueando estradas na zona onde ocorreu o tiroteio. O ministro do Interior da Sérvia classificou o incidente como um ato terrorista. Este novo tiroteio teve lugar um dia depois de um estudante de 13 anos ter matado a tiro 8 crianças e um adulto numa escola de Belgrado, um crime sem precedentes que chocou profundamente o país e que levou o governo a decretar 3 dias de luto nacional. Depois da Finlândia, foi a vez de os Países Baixos receberem uma visita de Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano esteve esta quinta-feira em Haia, depois de em março o Tribunal de Justiça Internacional ter emitido um mandado de captura a Vladimir Putin. Zelensky tem-se manifestado contra a criação de um tribunal híbrido para julgar os crimes de guerra na Ucrânia. Face à falta de competências do Tribunal de Haia para julgar a Rússia, uma vez que o país não é signatário do Estatuto de Roma, o líder ucraniano defendeu esta manhã a criação de um tribunal especial. Perante os jornalistas, o presidente ucraniano reforçou a ideia e pediu justiça em larga escala e não uma impunidade híbrida. Já da parte da tarde, foi o apoio da comunidade internacional ao esforço de guerra a dominar as intervenções. We're realistic. We know that we will not be in NATO during the war. But during the war, we want to get very clear message that we will be in NATO after the war. Russia cannot win this war, and it must be held accountable for all the crimes of aggression and the injustice it is inflicting on the people of Ukraine day after day in this horrific war. A doação de equipamento militar à Ucrânia será também discutida. A par de outros países europeus, os Países Baixos têm mostrado relutância em ceder caças F-16 à Ucrânia. Mark Rutte reconhece que a decisão ainda está por tomar, mas já houve alguns progressos. Both of them have been fighting essentially a Soviet-style artillery war. What we see on the battlefield is that they're pretty evenly matched. A guerra na Ucrânia prossegue sem se vislumbrar qual dos lados tem mais hipóteses de vencer. Kiev aposta na revitalização das suas tropas, com uma próxima contraofensiva equipada com tanques e sistemas antimíssil da NATO, mas a vitória no campo de batalha não depende apenas de um arsenal robusto. É tempo de abandonar a estratégia militar soviética. Ukrainian forces have been given Western systems, and they've been trained on them tactically. But what matters for Ukraine is how well they've learned to do what the West calls combined arms maneuver. And that is the capacity to coordinate fire from artillery, from infantry, from armor, from special forces, and to do these things in a highly synchronized manner in order to maximize the force being applied at any given point to the enemy. The question is if Ukrainian troops have learned it well enough to implement it now for this offensive. If they have, it will be a game changer. They will have a devastating impact on Russian troops because they will be able to break through the defensive line and get into Russia's rear areas and attack their artillery depots and their fuel depots and limit the ability of Russian troops to retreat and maneuver. Mas a Rússia não fica atrás. De acordo com as Forças Armadas Ucranianas, Moscou mobilizou recentemente o Tupolev 160, um bombardeiro supersónico pesado, o maior construído no mundo. Também colocaram em campo um primeiro grupo de tanques T-14 Armata, o blindado mais moderno do país. No entanto, as forças russas parecem relutantes em utilizá-lo. The Armata tank is essentially a kind of electronicized tank, right? It's a digital machine. The turret itself turns automatically.
The troops operate it through touch panels and things like this, and it's not been in combat. So nobody trusts how well it's going to work. Nobody trusts that if this thing is moving at 80 kilometers per hour and it hits a bump, that it doesn't knock the screen out, and then the troops can't fire. Nobody trusts that the turret won't get jammed. They haven't used it long enough to know how to unjam it in the field under fire. As taxas de juro vão voltar a subir, mas desta vez 0,25%. O anúncio feito esta quinta-feira pelo Banco Central Europeu era esperado pelo mercado e representa um pé no travão às fortes subidas que nas últimas 3 vezes agravaram o custo do dinheiro. The inflation outlook continues to be too high and for too long. In light of the ongoing high inflation pressures, the Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. A acompanhar o aumento das taxas de juros, a taxa de depósitos fica nos 3,25%, o valor mais alto desde outubro de 2008. Apesar de reconhecer que a inflação ainda está bastante elevada, o BCE garante que as taxas de juro ficam em níveis suficientemente restritivos para permitir um regresso rápido aos 2% a médio prazo. Em Budapeste começou a Conferência de Ação Política Conservadora, um encontro que reúne vários líderes e partidos de extrema-direita. No discurso de abertura, o primeiro-ministro húngaro disse que o seu país é uma incubadora onde são feitas experiências sobre o futuro das políticas conservadoras. Viktor Orbán defendeu um movimento global de direita para derrotar as elites progressistas e comparou o liberalismo a um vírus. Boldogabb és sikeresebb lesz az életben. Mindannyian támadás alatt állunk, Európában épp úgy, mint Amerikában. Azt is jelentenem kell önöknek, hogy a támadás nem gazdasági természetű. Egy biológiai fegyverrel van dolgunk. Egy vírus támadást indítottak ellenünk. Ezt a vírust a progresszív, liberális laboratóriumokban fejlesztették ki. Na conferência foi transmitido um vídeo pré-gravado de Tucker Carlson, o antigo pivô da Fox News, conectado frequentemente com a extrema-direita norte-americana, dizia a brincar que estaria pessoalmente no encontro se alguma vez fosse despedido. O momento tornou-se viral nas redes sociais porque Carlson foi despedido há cerca de 2 semanas. No dia da coroação, o cortejo do rei Carlos III vai passar pela estátua de um outro monarca britânico com o mesmo nome, Carlos I, deposto e executado em 1649, antes de 11 breves anos de república. É neste ponto de Trafalgar Square que, este sábado, centenas de republicanos marcam um encontro para protestar contra a monarquia. There will be at least 1,000 people here, probably more. With a lot of yellow placards, a lot of large flags and a lot of noise, and we'll be chanting "Not My King" as he goes past. There'll also be speeches, probably some music, and we'll try and keep the atmosphere light, but our aim is to make it impossible to ignore. De acordo com as últimas sondagens, a maioria dos britânicos ainda quer a monarquia, mas o apoio está a diminuir. We do see, as has been historically, actually younger people less likely to be supportive of a monarchy, but also today with higher numbers of ethnic minorities in our population, they're less likely to be favourable to a monarchy. Those located in London and Scotland, less likely to be favourable. And also we see that the middle classes, those in the middle income groups, they are more likely to be slightly more favourable towards a republic. Simpatias à parte, crescem as vozes críticas sobre a cerimónia. São muitos os britânicos a considerar que as circunstâncias de crise não são favoráveis a pompa e cerimónias de milhões. Nos Pirineus Orientais, no sul de França, depois de vários meses de seca, as autoridades vão adotar medidas restritivas em matéria de utilização da água. Algumas empresas, como esta de lavagem de automóveis, poderão ser afetadas. On voit ces derniers temps là, beaucoup d'incendies sur le secteur, donc il vaut mieux garder toute l'eau disponible pour les pompiers. Os donos das empresas de lavagem de automóveis estão preocupados e preparam argumentos para defender a atividade. Là, le lavage que vous avez vu, 110 litres d'eau. Un particulier avec un tuyau d'arrosage, 300 litres d'eau. Si on encourage le lavage sauvage, pour la nappe phréatique, c'est 3 fois plus de dégâts.
Em algumas zonas do leste de França já foi ordenado o encerramento dos espaços de lavagem de automóveis. O setor consome 0,2% da produção de água do país. Ver em direto um jogo de futebol ou um espetáculo através de um sítio ilegal na internet pode acabar em breve. Esses atos de pirataria poderão ser alvo de um sistema de bloqueio recomendado quinta-feira pela Comissão Europeia. São sugeridas 3 medidas: tratamento rápido das notificações, injunções dinâmicas e ofertas comerciais mais atrativas. A última visa aumentar a disponibilidade e baixar os preços para ver os eventos. This is a topic which is very important because it creates a lot of losses to right holders, and it's also an area where action needs to be taken very quickly because the value is in the streaming, and once the streaming is over, the interest is very much lower or almost inexistent afterwards. So it needs to be tackled very quickly during the streaming. So it's a phenomenon that we see actually increasing, and this is why we have adopted the recommendation. Um estudo da União Europeia revelou que as plataformas de transmissão ilegais em todo o bloco geravam mais de 500 milhões de euros de receitas ilícitas em 2019, antes da pandemia. Um grupo de representantes dos principais produtores europeus de conteúdos em direto, organismos de radiodifusão e expositores, está cético de que algo mude no terreno. Denominada Coligação de Conteúdos em Direto, a organização disse que, como a proposta não é vinculativa, não irá impulsionar novas medidas. Um grupo de 24 eurodeputados também escreveu à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a pedir maior ambição. O Executivo Comunitário promete rever o efeito da recomendação em 2025, através do Observatório do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia.